A vinheta tocou e você já sabe que é o MT Sesc TV chegando na sua casa. O Sesc Mato Grosso prepara diariamente uma programação super especial para você e sua família. Ficamos muito felizes com a sua companhia. E no programa de hoje, vamos além do ABC. Você sabe o que é justiça? Bom, eu acho que todo mundo que me assiste aqui, tem alguma ideia do que é justiça, tem ou não tem? Vamos entender um pouco mais a fundo aí do que é justiça de acordo com alguns princípios filosóficos? Bom, para a gente então adentrar nesses princípios filosóficos aí de justiça, do que não é justiça, vamos falar aí de dois conceitos, um bem mais próximo da nossa realidade e outro um pouco mais distante da nossa realidade. Vamos começar então aí com a justiça mais próxima da nossa realidade, que seria a justiça de Thomas Hobbes, né? Que Thomas Hobbes acreditava que existia aí uma espécie de contrato. Um contrato que toda pessoa, todo ser humano, todo mundo que você conhece, inclusive você mesmo aí que está me assistindo, assinou no momento em que nasceu. É uma assinatura aí invisível, digamos assim, uma assinatura que não dá para você ver, mas você assinou. Você assinou, no caso, esse contrato social, né, que é o que Thomas Hobbes vai chamar, né, um contrato social do que você deveria ou não deveria fazer, do que é justo ou do que não é justo fazer. Então seria aí a justiça do contrato social, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes, né? No momento em que você nasceu, no caso, se você é do Brasil, né, se você nasceu no Brasil existem conceitos do que é justo, do que não é justo, né? Na Coreia do Norte existem conceitos do que é justo, do que não é justo. Na Arábia Saudita existem conceitos do que é justo, do que não é justo. Na Rússia também existe, nos Estados Unidos existe. Então, os princípios, os conceitos do que é justo ou do que não é justo variam muito, principalmente de acordo com os princípios morais estabelecidos. E são esses princípios morais estabelecidos que vão determinar que tipo de contrato é esse que a gente assinou. Pode ser que esse contrato que você assinou aí seja um contrato mais brando, digamos assim, de acordo com os nossos princípios brasileiros, pelo menos. Mas também pode ser um contrato um pouco mais difícil de ser cumprido, principalmente de acordo ou dependendo da pessoa que você é. Como assim dependendo da pessoa que você é? Se você for homem, os princípios do contrato social é um. Se você for mulher, os princípios do contrato social é outro. Isso varia muito também de acordo com onde você está. Então, os contratos sociais estabelecidos na sociedade variam de acordo com onde você está e de acordo com os acontecimentos do mundo e da sociedade. Um exemplo disso, lá no filme Capitão América Guerra Civil, é quando tem ali o Tratado de Varsóvia, eu acho, se não me engano, que é aquele contrato, né, que os Vingadores têm que assinar para garantir que as atitudes deles sejam 100% regulamentadas, né, pelo Estado, e no caso, pelo menos até onde eu me lembro, pelo Estado americano mesmo, né, que até onde eles devem agir, ou seja, os Vingadores só iriam agir e seriam acionados a partir do momento em que houvesse uma análise de se eles deveriam ou não agir. Afinal de contas, houveram consequências, né, dos Vingadores, dos filmes dos Vingadores antes desse, que as atitudes deles acabaram gerando alguns problemas, inclusive algumas mortes, né? That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. I was wrong about you. The whole world was wrong about you. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. This doesn't have to end in a fight, Tony. You
just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. All right, I've run out of patience. On to roost! Hey, everyone. Então, esse contrato, né, esse tratado que eles tiveram que assinar, alguns concordaram, outros não, né? No caso, Capitão América não concordou em assinar e o Homem de Ferro concordou em assinar. Esse tratado, esse contrato seria ali o exemplo mais prático do que seria essa justiça, né, de Thomas Hobbes, porque afinal de contas, pare para pensar por um instante, ali pensando por outra perspectiva. Imagine que uma pessoa que existisse heróis e uma pessoa que você ama muito estivesse dentro de um prédio que estivesse prestes a cair, né? Só que aí existe um herói que pode ir lá salvar ela e sair. Só que ele não poderia agir se existisse um tratado ali que impedisse ele de agir. Se ele fizesse isso, ele seria um criminoso internacional, né? Ou seja, salvar a pessoa que você ama seria considerado um crime internacional. Então, o contrato iria impedir a pessoa de salvar a outra. Então, esse contrato, por mais lógico e mais justo que ele pareça, ele também é questionável, né? Então, os conceitos de justiça, até mesmo dentro do contrato de Thomas Hobbes, é questionável. Ele é bem próximo ali de uma coisa que talvez todos compreendam como sendo algo bem legal, bem interessante, mas ele é questionável. E os conceitos de justiça estabelecidos em todo o planeta, né, justamente por serem tão diferentes uns dos outros de acordo com as morais estabelecidas naquelas sociedades, né, todos eles são questionáveis, né, e por isso que eles se alteram com o passar do tempo, afinal de contas, os princípios de justiça que você compreende hoje provavelmente são muito diferentes dos princípios de justiça que os seus tataravós tinham, né, a sua tataravó tinha, o seu tataravô tinha. Provavelmente, se você conversasse com o seu tataravô ou sua tataravó, você não ia gostar muito dos princípios de justiça dela se você citasse alguns exemplos do que é justo ou não para essas pessoas. Não é que eles estavam errados, é porque naquela época existia um contrato social diferente do contrato social que você assinou no momento em que você nasceu. E o filme Capitão América Guerra Civil exemplifica bem o que seria esse contrato social, né? Dentro da perspectiva do filme ali, do que estava acontecendo, acho que fazia bastante sentido o contrato. Mas depois que tem ali em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato uma ameaça, né, intergaláctica, bom, eu acho que esse contrato passa a ser, no mínimo, questionável. Mas esse é um dos princípios de justiça, né, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes. This thing on? Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is going to work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't.
This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. Got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Mas aí também existem vários outros conceitos, e aí, por exemplo, um outro exemplo aí que a gente pega da filosofia para exemplificar seria a justiça platônica. O que seria essa justiça platônica? Eu acho que todos vocês têm aquela ideia do amor platônico, né? Que é aquele amor ali que está ali no mundo das ideias, que é perfeito apenas nas ideias, mas às vezes você vai para a prática e você percebe que não é tão perfeito assim, não é verdade? Então, esse amor platônico é esse amor que vocês pegam de um mundo ideal, né? Pega mais ou menos isso e joga para o conceito de justiça, né? É mais ou menos isso. O que acontece? Para Platão, o que seria mais justo? O mais justo seria, para Platão, sempre analisar as coisas de acordo com quem esteve envolvido em tudo o que aconteceu durante as atitudes relacionadas ali. Bom, então qualquer coisa que acontecesse, estivesse para acontecer, fizesse ou viesse a fazer, deveria se analisar uma série de questões assim infindas, muitas questões. Por exemplo, quem são as pessoas envolvidas? Qual é a história dessas pessoas envolvidas? Qual é o passado dessas pessoas envolvidas? Onde essas pessoas envolvidas estavam? Quais eram os conceitos morais estabelecidos nos lugares onde essas pessoas estavam? Quais eram os princípios éticos de cada pessoa envolvida? Ou seja, só aí são 6 coisas que eu citei que deveria ser analisado na justiça platônica para que ela realmente se mostrasse como uma justiça de verdade. Porque, afinal de contas, para Platão, era de extrema importância você entender não apenas a situação, porque a situação para ele é apenas um dos diversos quesitos para a gente entender o que é justo ou não, né? Então, se aconteceu um crime, por que aconteceu esse crime? Quem cometeu o crime? Por que cometeu o crime? Qual é a parcela de culpa da sociedade naquele crime que foi cometido? Quais são os princípios morais que levaram aquela pessoa a cometer o crime ou deixar de fazer alguma coisa, né? Porque alguns crimes são cometidos também por omissão. Então, o que é justiça ou não para Platão é uma coisa que é para ser analisada com uma cautela gigantesca e não apenas pelo ato em si, porque de acordo com o contrato social, apenas o ato em si deve ser analisado. Já de acordo com a justiça platônica, o ato em si é apenas um dos diversos quesitos a serem analisados, né? Só que aí, é claro, se uma coisa às vezes acontece, você não vai ter todo o tempo do mundo para poder analisar algo, e aí é que entra uma das possíveis problemáticas dessa justiça. Afinal de contas, acontece um problema e você precisa tirar as conclusões desse problema com uma certa rapidez ou velocidade, nesses casos, o que fazer, né? Então, todas as justiças, como você pode perceber, por mais interessantes que elas possam parecer, elas têm ali as suas problemáticas, têm os seus problemas, têm os seus defeitos, né? Os seus deslizes. Então, existe justiça perfeita? É uma questão que eu deixo aí para vocês pensarem. Então, essas são 2 ideias de justiça aí que a gente coloca para pensar, e aí eu te pergunto, qual é a sua justiça? Ela é questionável ou não? Enquanto você reflete aí, nós vamos para o intervalo comercial, mas é rapidinho. Estamos de volta. E já que a proposta do programa de hoje é ir além do ABC, vamos falar de divulgação científica. Confira! Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Nós vamos falar sobre divulgação científica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, divulgação. O que é divulgar? É colocar as pesquisas, as ideias em divulgação para o maior número de pessoas. A gente pode divulgar em inúmeros lugares, de formas tanto em papel
em jornal e hoje muito utilizado na internet, nas mídias sociais, nos blogs, nos canais de YouTube, por exemplo. O que é então ciência? Ciência são pesquisas realizadas por diferentes grupos de pessoas que estudam inúmeras coisas de tecnologia, da natureza, nas áreas de medicina, por exemplo, de enfermagem, de mecânica. Então, as ciências são diversos conhecimentos atrelados em prol de um objetivo. Então, a divulgação científica busca trazer dados e conhecimentos numa linguagem acessível para as pessoas compreenderem, ou seja, popularizar a ciência. Então, há uma mudança de linguagem, uma popularização. Não vou dizer que é uma linguagem pobre, não é isso que estou dizendo, mas é uma determinada forma da gente conseguir atingir as pessoas a entenderem determinados contextos que diz respeito à realidade dessas pessoas e que elas possam compreender. O que é isso que eu estou dizendo então? Eu vou ler para vocês um trecho de uma reportagem de divulgação científica. Por exemplo, um menino, um paulistano de 5 anos, fez uma pergunta: por que o coração bate? E aí, uma professora respondeu a partir de um texto de divulgação científica. E ela vai falando: a batida do coração tem um simbolismo todo especial. Ela significa vida, amor, paixão e ansiedade. Mas quando o Pedro Henrique, que é este menino de 5 anos, pergunta por que o coração bate, a resposta precisa ser reduzida a uma explicação biológica. Então nós estamos partindo para a questão biológica. Então a gente entende que o coração tem diversos vieses artísticos, psicológicos, dos nossos sentimentos. Mas aqui a professora então começa a embasar em seu artigo de divulgação científica no contexto biológico para responder à questão do Pedro Henrique. Então, ela continua: vamos começar pelo coração já pronto e depois voltamos para o início, quando o nosso corpo ainda estava se formando. O coração é uma estrutura complexa, uma obra-prima que tem 4 câmaras, 2 átrios que recebem o sangue do corpo e o repassam para 2 ventrículos, que então bombeiam o sangue para os grandes vasos. E ele produz seus próprios impulsos. Suas batidas são controladas por sinais elétricos que se espalham pelas células das câmaras cardíacas. Os átrios se contraem primeiro, para depois contrair os ventrículos, e assim surge a batida que a gente conhece. E aí, esse artigo, a professora continua explicando dessa forma. Então, é óbvio que se nós pegarmos uma pesquisa da área da medicina, nós vamos entender o coração de uma forma muito científica, com nomes muito científicos, que eu vou dizer que só os pares conseguem entender, ou seja, médicos conversando com médicos, muitas das vezes. Então, essa forma de escrita nos permite uma aproximação das pesquisas, uma aproximação do que vem sido desenvolvido e também do conhecimento, nesse exemplo, do nosso próprio corpo, que é tão importante para nós. Então, os textos de divulgação científica, eles nos permitem conhecer as pesquisas, ter uma outra linguagem, acessar, que a gente possa acessar enquanto cidadãos os conhecimentos que são produzidos e que assim a gente pode tomar consciência e escolher que caminho seguir para a ciência, para a tecnologia, para o nosso bem-estar na nossa vida. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com uma questão muito importante, que são as fake news, ou seja, notícias falsas que circulam pela mídia. Hoje, se a gente pensar na interatividade da internet, é um movimento muito rápido. As informações elas circulam de maneira muito rápida. Então, de que forma
a gente receber um conteúdo e saber então que é verdade? Para isso, nós precisamos checar a nossa fonte, entender de onde vêm esses dados, quais pesquisas foram realizadas, para a gente conseguir perceber se aquele assunto nos diz respeito à nossa vida, à nossa tomada de decisão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de uma forma mais eficaz e efetiva. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com essas notícias falsas e até mesmo repassar essas informações falsas. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma empresa elaborou um equipamento dizendo desintoxicar o nosso corpo, fazer um famoso detox do nosso corpo pelos pés. E eles afirmavam que nossos pés tinham uns poros que dilatavam e que conseguiam desinflamar o nosso corpo. Então esse equipamento, as pessoas colocavam os pés dentro desse equipamento e tinham que jogar uma solução de sal na água em que ficava esse equipamento. Com o passar de 15 minutos da pessoa utilizando o equipamento com aquele líquido, o líquido ficava escuro. Então as pessoas pensavam, nossa, realmente está fazendo efeito. Eu estou desintoxicando pelos pés, a água está saindo escura. E aí isso virou uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo queria comprar esse tal equipamento que falava, que dizia, que prometia uma desintoxicação. E aí então os pesquisadores foram estudar o que era esse equipamento tão famoso, que na academia, ou seja, nas universidades, ninguém tinha ouvido falar ainda. Então, os grupos de pesquisadores abriram esse equipamento e perceberam que dentro deles tinham vários pregos e que naquela solução, naquele líquido que falavam para as pessoas colocar sal, o sal passava por entre esses pregos e oxidavam os pregos. E em 15 minutos começava a soltar o ferrugem na água. Ou seja, o equipamento ia se deteriorando, se próprio deteriorando, e vendia uma informação de que estavam desintoxicando as pessoas. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos são colocadas, colocando umas falsas realidades para nós. Então, o que é muito importante dentro da divulgação científica? Olharmos a fonte de dados, de onde as pesquisas vêm, como são realizadas, que dados são esses, se foram pesquisas realizadas com as pessoas, quais os resultados e de que formas e maneiras isso pode prejudicar ou melhorar a minha qualidade de vida. Então, a divulgação científica é muito importante da gente estar inteirado nela. Muitas vezes a gente não sabe que tem esse nome, mas nós estamos imersos a esse movimento de divulgação científica. Importante aos grupos de pesquisadores e pesquisadoras promoverem o exercício de, além de publicarem seus artigos e suas pesquisas em revistas reconhecidas nacional e internacionalmente, também pensar na popularização das suas pesquisas, ou seja, como as suas pesquisas vão influenciar na vida e no cotidiano das pessoas, o que é o mais importante, trazer as pesquisas voltadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Esse foi mais um Além do ABC. Até a próxima! Agora que você já está por dentro, que tal seguir o Sesc Mato Grosso nas redes sociais e conferir a programação das atividades presenciais em nossas unidades? O endereço está aqui na tela, o programa de hoje fica por aqui e eu te vejo nas redes. Tchau, tchau!